Olá, estudante! Tudo bom? Sou o professor Marco Nunes, do Nerd Cursos Biologia. Esta aula é uma introdução à biologia. A aula foi dividida em 4 partes: a biologia, as áreas da biologia, as características dos seres vivos e o conceito de vida. Então vamos começar a aula. A biologia é a ciência que estuda a vida ou os seres vivos. Os seres vivos são estudados há muito tempo. Houve uma época que a sobrevivência humana dependia da caça de animais e da coleta de vegetais. Quem não conhecesse os hábitos dos seres vivos passava fome. Desenhos rupestres, feitos por seres humanos há mais de 10 mil anos, mostram o interesse do homem pelos seres vivos. O estudo dos seres vivos foi sistematizado pela primeira vez por filósofos gregos. Aristóteles dissecou muitos animais, relacionando a estrutura dos seres vivos com as suas funções, e os classificou. Aristóteles é considerado o pai da biologia. Teofrasto, um aluno de Aristóteles, realizou estudos semelhantes, mas com plantas. Na Europa renascentista do século XV, depois de poucos avanços durante a Idade Média, o interesse pelos estudos dos seres vivos ressurgiu. Andreas Vesalius e Leonardo da Vinci realizaram dissecações de cadáveres humanos, fazendo belos desenhos anatômicos que melhoraram o conhecimento sobre o corpo humano, sendo aplicado em cirurgias e no tratamento de doenças. No século XVII, o inglês Robert Hooke, usando um microscópio, observou uma fina lasca de cortiça e viu unidades retangulares vazias, que chamou de células. Alguns anos depois, o holandês Anton von Leeuwenhoek descobriu, usando um microscópio mais potente, os micro-organismos, como as algas e protozoários. No século XVIII, o naturalista sueco Linneu organizou o sistema de classificação dos seres vivos e a forma de dar nomes científicos a eles. As diretrizes de Linneu ainda são a base do sistema de classificação e das regras de nomenclatura biológicas utilizadas na atualidade. No mesmo século, o naturalista Jean-Baptiste Lamarck defendeu a evolução dos seres vivos, baseado na lei do uso e desuso e na transmissão das características adquiridas. O século XIX foi marcante na história da biologia. Nele se organizaram a maioria dos ramos da ciência. O zoólogo Theodor Schwann e o botânico Matthias Schleiden, estudando detalhadamente muitos animais e plantas, concluíram que todos eles eram constituídos por células. Rudolf Virchow, realizando estudos sobre a divisão celular, percebeu que toda célula era originária de outra célula. Nascia a teoria celular, que afirmava que a célula era a unidade fundamental dos seres vivos. Ainda no mesmo século, Charles Darwin publicou a revolucionária obra A Origem das Espécies, onde, entre outras coisas, defendeu que o meio ambiente selecionava as formas mais aptas à sobrevivência e a ancestralidade comum dos seres vivos, ou seja, a evolução. O monge austríaco Gregor Mendel começou a desvendar os segredos da hereditariedade, estudando a transmissão de características entre gerações de ervilhas de cheiro. No século XX, ocorreu a revolução nos estudos biológicos. O russo Oparin propôs uma hipótese para explicar a evolução molecular da vida. O DNA foi reconhecido como material genético dos seres vivos, e o Watson e Crick decifraram sua estrutura e duplicação. O código genético foi decifrado, e no final do século o genoma humano foi sequenciado. E muita coisa legal está acontecendo. O projeto Proteoma, que visa descobrir a expressão de cada gene humano. O projeto Microbiota, que tenta elucidar a importância dos milhares de micro-organismos que vivem associados ao homem. Os estudos de astrobiologia, que estuda a possibilidade de existir vida em outros planetas. Como você pode ver, a biologia é uma ciência em plena ascensão. Bom, é isso aí. Este é o esquema completo da aula, para você dar um print na tela e fazer revisões, sempre que quiser.
No próximo vídeo, estudaremos os ramos da biologia. Até mais!